Galera, vamos lá então para a nossa aula de hoje, geometria molecular. Para entender geometria molecular, primeiramente a gente tem que entender como é que funciona essa teoria VSPR, que é o quê? Uma teoria traduzida do inglês que vem repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Como é que funciona essa teoria? Eu tenho ao redor do átomo central pares de elétrons ligantes, pares de elétrons não ligantes. Se são pares de elétrons, eles exercem repulsão eletrônica entre eles. Então a gente tem que tentar deixar esses pares de elétrons o mais afastado possível. E aí, dependendo da forma como esse cara ficar, esse arranjo eletrônico for determinado, a gente vai ter, no caso, então, a nossa geometria molecular. Perfeito? Então vamos entender aqui, primeiramente, como é que funciona a molécula de CO2. Quando a gente for analisar a molécula de CO2, a gente vai ter aqui o carbono, é um átomo que possui 4 elétrons na camada de valência, e aí ele vai estar ligado a um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro, ligado através de ligações covalentes, ok? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele é da família 16, e ele vai fazer uma ligação dupla com esse carbono e uma ligação dupla aqui. Consequentemente, o que a gente tem que analisar aqui? Que ao redor desse átomo central aqui, ó, esse cara vai ser o meu átomo central. E esse átomo central tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Esses pares de elétrons aqui a gente vai chamar de pares de elétrons ligantes. Por que pares de elétrons ligantes? Porque eles estão participando da ligação. E eles estão participando da ligação através de quem? Dos meus átomos ligantes, ok? Então repara, eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do meu átomo central. Então eu preciso deixar essas nuvens eletrônicas o mais afastado possível, para que eu tenha uma organização aqui que minimize as repulsões eletrostáticas, né? Cargas de sinal igual se repelem. Vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, molécula de água. Molécula de água. Eu tenho um oxigênio aqui. O oxigênio, ele vai se ligar com hidrogênio de um lado, hidrogênio de outro. Cada hidrogênio tem um elétron só. O oxigênio vai fazer uma ligação com cada um desses hidrogênios. E sobra aqui, no caso, dois pares de elétrons. Esses aqui, então, são os meus pares de elétrons não ligantes. Esses aqui seriam meus pares de elétrons ligantes. Esse seria meu átomo central. E esses dois hidrogênios seriam meus átomos ligantes. O que eu quero que vocês analisem aqui. Agora eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central. Se eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central, o que vai acabar acontecendo? Essas nuvens eletrônicas aqui, ó, que não participam da ligação, pares de elétrons não ligantes, vão exercer uma repulsão sobre esses pares de elétrons ligantes que estão participando da ligação e não vai deixar com que esses elementos fiquem assim como está no CO2. Aqui, os elementos estão organizados, ó, de forma linear. Então tem uma linha que liga esses caras. Aqui, ó, eu tenho esses elementos de acordo com um ângulo. Então a gente fala que a geometria deles seria angular. Perfeito? Antes da gente entrar propriamente em geometria, é interessante que a gente entenda como é que funciona o arranjo eletrônico. De acordo com o quê? Com os pares de elétrons, com as nuvens eletrônicas que estão ao redor do átomo central. Essa nuvem eletrônica ela pode ser tanto par de elétron não ligante, quanto par de elétron ligante. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, o jeito menos energético, ou seja, de menor energia, mais estável que vai ficar, vai ser quando esse cara estiver no ângulo de 180 graus, ou seja, a máxima distância possível. Esse arranjo eletrônico vai ser determinado como sendo um arranjo linear, perfeito? Se eu tiver três nuvens eletrônicas, eu ficaria com essa organização aqui, ó.
essa organização. Em que, ó, repara, é como se a gente tivesse uma circunferência inteira seria 360 graus. Se eu divido por 3, eu teria 120 graus. São 3 nuvens eletrônicas, então vou chamar esse arranjo eletrônico de trigonal plano. Agora vamos ter 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas, a gente vai ter algo parecido com isso aqui. De preto, o átomo central, e aqui estariam minhas nuvens eletrônicas. O ângulo de maior distância seria de 109 graus nessa situação aqui. Repara que aqui agora, ó, é uma molécula, é um arranjo eletrônico tridimensional, e a gente tem que pensar aqui como se isso fosse um tetraedro, ok? Simplificadamente, um tetraedro é uma pirâmide de base triangular, ok? No caso, então, o arranjo eletrônico seria um próprio tetraédrico, como o formato da figura. Então, repara que o nome do arranjo eletrônico é compatível com a forma que esse arranjo eletrônico possui. Beleza? Se eu tiver agora 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, agora a gente começa a complicar um pouquinho. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Uma nuvem em cima e uma nuvem embaixo. E depois a gente vai ter como se fosse um arranjo trigonal plano, aqui assim, ó, no plano. Ok? Então a gente teria essa situação aqui. E aí, consequentemente, aqui, ó, eu vou ter nessa parte aqui a angulação de 120 graus. Então aqui a gente teria a angulação de 120 graus. E entre essa ligação aqui, esses pares de elétrons, essa nuvem eletrônica e essas 3 nuvens eletrônicas, o ângulo seria de 90 graus, e aqui seria 120 graus. Repara que aqui é como se a gente tivesse um triângulo, ok? E um pico de uma pirâmide em cima e um pico de uma pirâmide embaixo. Então aqui a gente teria 2 pirâmides. Então aqui a gente teria uma bipirâmide trigonal, porque eu tenho essa parte do trigonal plano aqui e uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Ok? Próxima situação. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas agora ao redor do átomo central. Então a gente teria uma em cima, uma embaixo, uma em cima e uma embaixo. E aqui outras 4 nuvens eletrônicas formando como se fosse um quadrado. Ok? Como se fosse um quadrado. Então, todo o ângulo de ligação entre essas nuvens eletrônicas seria de 90 graus. E aí, no caso aqui, nessa situação, a gente teria um quadrado, o pico da pirâmide do quadrado aqui em cima, o pico da pirâmide aqui embaixo. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter como se fosse um octaedro. Então, nosso arranjo eletrônico vai ser um arranjo eletrônico octaédrico. É extremamente importante que vocês entendam como é que funciona o arranjo eletrônico antes de a gente determinar a geometria molecular. São 2 coisas diferentes, porque o arranjo eletrônico dita como esses pares de elétrons, como essas nuvens eletrônicas estão ao redor do átomo central. A geometria molecular dita como os átomos estão organizados na molécula. Então aqui, o arranjo eletrônico é um arranjo eletrônico linear e os átomos estão organizados de acordo com uma linha. Aqui, o arranjo eletrônico seria um arranjo eletrônico com 4 nuvens eletrônicas, então seria um arranjo eletrônico tetraédrico, porém, a geometria molecular vai ser uma geometria angular, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam nessa parte aqui de arranjo eletrônico.